Donald Trump diz que Kamala Harris não conseguirá impedir a Terceira Guerra Mundial. Ele está jogando a pólvora lá. O Donald Trump fez essa colocação no seu X, né, antigo Twitter, né, que está banido aqui no Brasil, como a gente sabe. Ele fez essa colocação nessa semana e, em termos de efeito publicitário, é uma colocação assertiva, né? Agora, aí é que a gente precisa entender o que é o complexo. A gente fala aqui muitas vezes do complexo industrial, financeiro e militar nos Estados Unidos. O que é isso? Para a gente entender, né? O Pentágono, a CIA, o Departamento de Estado, eles são organismos com uma agenda coligada ao lobismo privado poderosíssimo. Aí a gente está falando dos setores mais poderosos da economia mundial, entre os quais o setor armamentista, que sequestra boa parte do erário dos Estados Unidos para os seus próprios interesses. De modo que chega presidente, sai presidente, e essa agenda de política externa imperialista não é desmontada porque ela é altamente lucrativa. E ela é coligada, por exemplo, à indústria de construção civil, porque primeiro você vai lá e destrói o país, depois você reconstrói o país. Os caras ganham dinheiro na chegada e na saída. É uma tragédia. O Donald Trump, ele tinha, obviamente é um fascista, não tenhamos a menor dúvida disso. Eu tenho aversão tanto a republicanos quanto a democratas, tá, gente? Para mim são duas faces de uma direita rançosa nos Estados Unidos. Agora, o Donald Trump, ele anunciava e continua anunciando que quererá não vai haver mudança, por exemplo, com relação ao morticínio na Palestina. Não vai haver mudança numa política, por exemplo, contra a China. Porém, ele marca uma diferença, ao menos como candidato. Uma coisa é ele marcar como candidato, outra coisa é ele fazer algo em meio a essas tensões estruturais desse complexo industrial, financeiro e militar lá nos Estados Unidos. Então ele diz que vai acabar com a guerra na Ucrânia. Isso é, ao menos retoricamente, algo distinto daquilo que a Kamala Harris, como representante dos democratas, faz. Para acabar com a guerra na Ucrânia, considerando-se, obviamente, que a Rússia venceu o conflito no atual estágio e que vai abocanhar, como está acontecendo, a região de Vuhledar, por exemplo, ali em Donetsk, foi praticamente conquistada e militarmente é um ponto importante, porque é uma região sobrelevada e isso dá uma vantagem militar muito importante. Então, para ele acabar com a guerra, obviamente ele vai forçar a Ucrânia a aceitar a mão forte da Rússia, porque a Rússia é a parte militarmente hegemônica e preponderante nesse conflito, né? Então, ele não pode dizer isso agora como candidato, senão perderia votos, mas é o que a gente consegue deduzir, porque a não ser que os Estados Unidos se envolvessem diretamente na guerra, o que implicaria uma terceira guerra mundial, e os Estados Unidos não vão fazer, né? A despeito do risco aí dos mísseis de longo alcance, é uma questão sobre a qual eventualmente a gente pode falar. O Donald Trump trouxe essa diferença, mas uma coisa é ele dizer que a Kamala Harris vai enfiar o mundo na Terceira Guerra Mundial, outra coisa é ele, como presidente, ter que lidar com uma institucionalidade pública e privada que está montada para, ao invés de ter saúde pública nos Estados Unidos, ao invés de ter universidade pública nos Estados Unidos, sequestrar por meio de impostos o erário dos Estados Unidos para fazer a guerra mundo afora. É esse o ponto. Essa política, para vocês terem uma ideia, eu tô lendo um livro muito interessante, Nuclear War, a Scenario, Guerra Nuclear, um cenário, da jornalista Annie Jacobsen. É um livro muito interessante, é aterrador de se ler, porque ela projeta o que seria, na primeira hora, Camila, o cenário de milhões e milhões e milhões de mortes. Eu não estou falando de milhares nem centenas de milhares, estou falando de milhões de mortes com uma guerra nuclear. Milhões, vocês ouviram. É uma coisa aterradora. E ela diz que o mecanismo montado durante a Guerra Fria para realizar um contra-ataque, antes mesmo de o território dos Estados Unidos ser alvejado com armas nucleares, entra presidente e sai presidente, ninguém consegue desmontar esse mecanismo. Porque ele envolve, gente, as diferentes agências, as diferentes instituições fortíssimas de alta política nos Estados Unidos ganham muito dinheiro, são salários poupudos, são orçamentos poupudos para suas próprias agendas. Vocês percebem? Então nós temos que entender, quando o Pepe Escobar, quando os analistas aqui falam do Deep State, é disso que eles estão falando. É dessa institucionalidade que enquadra. Elas são o terceiro turno, sempre vitorioso, para além do primeiro turno. Bom, nos Estados Unidos tem um turno só, para além lá da votação. Então, esse é o ponto aí fundamental que a gente precisa levar em consideração. Então, quando o Trump diz isso, eu entendo que, em termos de política eleitoral, a gente tem essa dimensão, né? Agora, em termos institucionais, aí o buraco é mais embaixo, a coisa é bem mais complexa do que essa colocação, a despeito realmente do fato de que os democratas enfiaram o mundo aí nesse risco iminente de terceira guerra, e ontem a Rússia fez uma revisão da sua política nuclear, né? Então essa revisão da política nuclear que a Rússia fez, ela praticamente estabelece o seguinte, ó, um ataque
em massa aéreo de uma potência não nuclear, aliada a uma potência nuclear, Ucrânia e Estados Unidos, por exemplo, implica retaliação nuclear. Um ataque à Bielorrússia implica retaliação nuclear. Então, uma invasão ao território. Agora nós estamos, é importante que nós saibamos disso, no momento mais perigoso da história humana. Todo mundo vem falando, bom, muitas pessoas vêm falando isso, eu entre elas, e a gente tem que entender a gravidade. É bem pior do que o momento da crise dos mísseis lá em 62, ou análogo à crise dos mísseis entre União Soviética e Estados Unidos em 1962, né? Então, analisando esses aspectos, a mudança da doutrina nuclear é, sim, um desafio ao Ocidente, e coloco, ó, nós poderemos utilizar armas nucleares contra, eventualmente, os inimigos da Rússia. Isso implicaria o fim do mundo, gente. É nada mais do que isso, tá? Com a tecnologia nuclear de hoje, não há local da Terra que sairia, que viesse a sair imune de um ataque nuclear. E as consequências são simplesmente apocalípticas. Não tem outro termo que a gente possa utilizar.